a ouvir a voz de Deus com nossos ouvidos espirituais. Amém? Pastor Lucas, fique à vontade como se fosse na sua comunidade. Amém? Amém. O pastor Oséias também, é o nosso intérprete de hoje. Só vamos apresentar ele aqui. Que bênção. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor pela vida do pastor Oséias, o intérprete. Amém. Fica à vontade. Ele vai ficar aqui embaixo, tá? Mídia, colocar o slide. Bom dia, graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Quero agradecer, primeira vez, que Deus me dá a oportunidade de viajar até aqui e chegar pela primeira vez e pregar a palavra de Deus. Muito importante para mim ver a igreja cheia, estamos todos juntos, peço que você fique atento, eu sei que Deus vai abençoar-nos durante esse momento. Muito obrigado pelo pastor Oséias também, que veio para nos ajudar, veio um grupo de amigos também, agradecer também pelos surdos que chegaram, muito obrigado por isso. Agora, vamos começar a ministração. Antes de ler, de falar sobre a palavra de Deus, ministrar, eu queria orar e pedir para que vocês ficassem em pé, por favor. Nós precisamos orar e pedir a Deus para que Deus use a sua palavra para tocar em cada coração. Eu preciso ouvir, eu preciso aprender, e eu sei que a palavra de Deus vai falar no nosso coração profundamente. Louvamos a Deus por isso. Senhor, muito obrigado. Eu sei que o poder é teu, nós te agradecemos por tudo que tu és, a experiência de estar aqui. Usa minhas mãos, Senhor, usa minhas mãos, Senhor. Derrama o teu óleo sobre as minhas mãos para que eu possa ministrar a tua palavra. Nossos irmãos que estão sentados, que eles fiquem atentos, que o Senhor fale profundamente no coração de cada um deles. Eu, de mim nada tenho, Senhor. Por isso eu me coloco diante de Ti, em humildade, pedindo que o Senhor me ajude, me dê graça para que eu possa ministrar a Tua palavra. Também as pessoas que estão vendo pelo YouTube, que o Senhor também fale do coração de cada um deles, aonde eles estiverem, que a Tua palavra, a mensagem que foi ministrada hoje, que através do Teu Espírito Santo seja derramada sobre nós. Em todos nós aqui, queremos sentir o fogo e o poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar? Estou aqui hoje, nessa noite, nessa manhã, vim ministrar a palavra de Deus e tem um grupo de surdo. E eu conversei com Deus e perguntei, Deus, o que eu posso pregar? Fala comigo, me dá uma palavra para que eu possa ministrar. Eu fiquei olhando, prestando atenção, muitas pessoas chegando, surdo, batendo palma, aprendendo, e aquele momento de comunhão, os ouvintes com surdo, nossos irmãos, tendo esse período de comunhão, e eu senti que o Espírito Santo me deu uma palavra para que eu possa ministrar nessa manhã. Amados irmãos, quero compartilhar uma mensagem profunda, uma mensagem séria, vindo pelo começo da tua palavra, no livro de Marcos, capítulo 20. Só um minutinho, irmãos. Marcos 24, 14. E este evangelho será pregado
E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Todo mundo encontrou? Tudo bem? Ok? Leu? Tranquilo. Marcos capítulo 24, verso 14, diz assim, Mateus, desculpa, irmão, Mateus 24, 14. Amados irmãos e irmãs, hoje quero compartilhar uma mensagem, um testemunho profundo e urgente sobre a volta de Jesus. O versículo que está aqui, eu quero mostrar para vocês, de Marcos, que na cruz Jesus prometeu nos salvar. De verdade, Jesus Cristo tem poder para nos salvar, salvar todas as pessoas, aqueles que crê em Jesus. Evangelizar é bom, é muito bom, mas Deus precisa nos enviar ao mundo para que possamos falar do amor de Jesus. Não é religiosidade. Ser cristão não é ser religioso. Jesus veio para salvar todas as pessoas, aqueles que creem. Não é de forma humana, de forma, pensa que é capacidade, mas não. É através de Jesus, os nossos pecados vão ser transformados e teremos uma nova vida. Deus fala aos corações e algumas pessoas esquecem de Deus, esquecem o que Ele falou. Muitas pessoas não prestam muita atenção, outros pensam, ficam atraídos pelas coisas do mundo, vontade, esquece de Deus, esquece da sua palavra, desprezam a Deus. É importante as pessoas lá fora no mundo precisam ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam ser salvas, todas as pessoas. Porque se não forem salvas, como diz a Bíblia, eles estão indo para o inferno. E a nossa responsabilidade é ir atrás daqueles, pregar o evangelho da salvação, para tirá-los do caminho errado, para não perderem a sua alma. Por isso, nós, como cristãos, precisamos pensar nas pessoas lá fora, que estão perdendo a sua vida, que não conhecem nada. Nós aqui conhecemos Jesus, precisamos ir lá e evangelizá-los. É igual o tema aqui, o tema especial é importante. Ah, mas não é só isso. Por quê? Vocês evangelizam sua vida? Como assim? A sua vida, você é uma pessoa que evangeliza? Eu percebo no mundo muitas pessoas no online, em outras condições, que eles precisam também conhecer a Jesus, precisam fazer esse movimento de falar, não importa a pessoa, o que ela é, como ela faz, qual é a sua vida. Nós crentes, ou crente meio a meio, não dá para ser crente e ter as coisas do mundo, não dá para misturar. Nós precisamos ter um foco na nossa vida espiritual para que nós tenhamos também a graça de Deus para ir buscar outras pessoas lá fora, pregar o evangelho de Jesus. Olha lá, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha lá o fim, ó. Tem uma foto ali mostrando simbologia de como será o fim.
nós precisamos procurar os crentes e seguir a Jesus, sermos discípulos de Jesus. Precisamos, de verdade. Como? O tema ali, o resgate do Evangelho. Como o resgate do Evangelho? É igual você, nós aqui, crentes, certo? Ok? Todo mundo é crente aqui? Tem Jesus no seu coração? Ok? Beleza? Como crentes, como assim? Somos crentes, mas aceitamos Jesus e o dia que Jesus nos chamar, nós vamos para o céu. Mas e a nossa responsabilidade aqui? A Bíblia diz que Jesus foi preparar um lugar para nós. Olha o sacrifício de Jesus. Tudo isso ele fez por nós. A coroa de espinho, a cruz, o sofrimento, os seus gritos de dor. E você vê, nós vemos, está numa condição difícil, complicada, simples, sofrendo. Às vezes os pais da gente batem na gente tão fraquinho, a gente não sente quase nada, mas já que fizeram, faz. A verdade, eu tenho medo. Não, como é que eu vou falar? Eu tenho medo. Mas a Bíblia diz, eu não sei o caminho. Jesus morreu, mas eu não sei o caminho. Ali o texto mostra. Procura ali, você vê, Jesus é o único caminho. Não existe outro. Tem muitas pessoas que são famosas, são conhecidas através da religiosidade, mas na verdade elas não ressuscitaram. Por isso, a fé em Jesus é o mais importante, porque além de tudo, o sofrimento, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou para nos garantir a salvação. Próximo. Agora eu vou explicar já. Humildade já. Ali, a segunda foto. Jesus na cruz, gritando: Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus ali sofrendo, passando por aquele momento. E Jesus lembra da história? Barrabás estava preso, as pessoas acusando Jesus, e Jesus quieto, tranquilo, manso, pregado numa cruz. Aí ele ainda fala mesmo assim, ainda ora pelas pessoas: Pai, perdoa os pecados deles, eles não sabem o que estão fazendo. E a palavra de Deus mostra, nós precisamos entender e guardar isso no nosso coração. Próximo slide. Efésios, capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que as pessoas mal ficam nos tentando, nos provocando. Por isso que nós precisamos lutar contra as coisas celestiais. 1 João capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Aí depois você fala: não sei, o diabo fica me tentando. Ele é mau, não vai na dele não. Fica atento, se desperta. Não vai nas tentações, nas provocações que tem no mundo. Você precisa mudar a sua vida. Jesus mostra que ele destruiu através da chuva, deu a salvação e acabou com o inimigo. Por isso nós precisamos evangelizar e mostrar Jesus, as pessoas ficarem libertas para receberem a salvação. A pessoa com depressão, com problema, querendo morrer, está presa. Está presa no pecado. O apóstolo Paulo escreve isso. Nós precisamos estar espertos. Nossa luta não é contra as pessoas, é contra o mundo espiritual, porque o diabo, ele provoca, ele quer lançar sua seta sobre nós e manter a gente presa. Mas a Bíblia fala o quê? Que o mundo mata as pessoas por causa do diabo. O diabo vem para matar. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Às vezes a pessoa, gostoso, lá no início mostra Adão e Eva
diabo foi e humilhou. Ele falou, na árvore ele viu, ele falou assim, experimenta, não, o que Deus falou para você não é aquilo não. Se você experimentar esse fruto, você vai ter uma nova experiência, você vai ficar igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Aí eles foram naquela conversa, não vigiaram, comeram do fruto, e a Bíblia diz que eles morreram. Se Adão, de verdade, olhasse para ele e falasse assim, joga fora essa fruta, Deus falou que não pode, mas ele, o quê? Não tinha pecado se acontecesse, mas ficaram fracos, foram naquilo porque amava ela de verdade. É igual você, nosso filho, vê o nosso filho fazendo coisa errada, você chama atenção, você percebe que ele fica triste, chorando, igual Adão e Eva. Quando eles fizeram tudo aquilo, a Bíblia diz que quando Deus vinha, como normalmente vinha, encontrar com eles durante a tarde, ele ficou com vergonha. Por isso Paulo ensina a Timóteo. Timóteo era jovem, novo, e Paulo já era uma pessoa de idade, mas queria ensinar Timóteo, e tinha muitas coisas acontecendo, e Paulo foi até lá, e chamou Timóteo, falou assim, você está errado, aqui você precisa pregar a Bíblia de uma forma certa, você precisa ser firme, não pode ficar vacilando, não pode, o Espírito Santo precisa estar agindo em você, é igual aqui, ó, água, está cheia de água, e você vai pondo no copo, e vai ficando, vendo, quando você enche a água, ela cai, o Espírito Santo é o mesmo, é a mesma condição, o Espírito Santo vem sobre nós, o diabo vem para lutar, porque ele quer que nós percamos a nossa herança. Por isso precisamos orar, ter fé e confiar. Ter o nosso corpo, a Bíblia fala ter a couraça da justiça, em Efésios explica isso, a espada de fogo. Agora eu pergunto para você, lá no mundo, as pessoas vê assim, as pessoas provocam, faz as coisas, ou por exemplo, atiram em você, vai acontecer o quê? Nós estamos protegidos. Deus está conosco, o Espírito Santo está em nós. As pessoas brigam, mas Jesus acabou com o diabo. Jesus falou, não, diabo, eu já nasci, me dá a chave aqui, quem manda no mundo, quem coordena o mundo sou eu. Por isso que ele ensinou a Timóteo, você precisa ser firme. Nós aqui, pastores, precisamos também ensinar as pessoas. Próximo slide. Ali é o julgamento. A Bíblia fala sobre o julgamento. É a separação das ovelhas e bodes. Mateus capítulo 25, verso 31 a 34, fala sobre isso. Jesus é o advogado, aquele que separa os pastores e os bodes. Esse pastor aqui, olha lá, cuidando das ovelhas, não para lá, não, você não, bode para lá, você não, aqui é só as ovelhas. Meu cuidado, minha preocupação é só com as ovelhas. Mas e o bode é o quê? É o crente falso, fingido, que pensa que está fazendo as coisas certas, mas na verdade está pensando nas coisas do mundo. Aí vem, faz as coisas erradas e volta, vai e volta, vai e volta. Como? Segundo ali, Cristo julgará com justiça. Por quê? E a decisão é de cada pessoa. A vida eterna ou morte eterna. Ou você quer ou você fica. O problema é seu, você tem que escolher. A palavra de Deus diz a verdade. E nós precisamos ensinar a verdade. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrou humildade. Você quer igual? Quer copiar a Jesus? Aí Jesus, quando a pessoa foi lá assim, eu vou pregar, você fala, não, peraí que eu vou falar com a minha família, vou despedir. Aí quando voltou, Jesus já tinha ido embora, Jesus ficou esperando. Jesus falou, não, a minha responsabilidade eu vou fazer, eu vou pregar o evangelho do reino. Próximo slide. Ali mostra a ovelha e o bode. Jesus vai separar
a humanidade em dois grupos, as ovelhas e os bodes. Os bodes são as pessoas que estão perdidas, estão preocupadas com o mundo, não têm foco no Evangelho. E Deus também vai fazer isso, vai separar. Quando chegar naquele grande dia, no juízo final, vai separar. Você é bode, você é ovelha. As ovelhas entram para estar com o Pai. Você que é bode, que fingiu, teve uma vida depois errada, agora você vai sofrer a consequência. As ovelhas significa o quê? A obediência a Deus. Ter a vida, sua vida, a vontade de ajudar e falar do amor de Jesus, mostrar o amor de Jesus para todas as pessoas. É o que a Bíblia nos ensina. Precisamos implicar, precisamos ter paciência. A promessa que fizemos, o que Jesus fez, a gente precisa fazer, cumprir a nossa promessa. Os bodes são as pessoas que desprezam, que não querem. Você chama. Exemplo, uma ovelha lá, e está cuidando dela, de repente, a palavra de Deus está... É como a gente tem a Bíblia, é como se fosse uma arma. As pessoas, o pecado, a arma vai tirando, vai limpando tudo. O bode já não quer saber, ele está olhando para baixo, ele não tá, seu pensamento não está na Bíblia, na palavra de Deus. O seu pensamento é fora, está totalmente fora do que a Bíblia ensina. As pessoas desprezam a vontade de Deus, não querem obedecer a Deus, vivem na vida de pecado, pecando. Aí vai ficar no mundo, vai perder a sua salvação. O juízo mostra o quê? Que Jesus, como ovelha, ele nos dá a vida eterna. Se seguir o bode, morre e não tem vida eterna. Próximo slide. Aí dentro do mundo você chama as pessoas e fala, oi, tudo bem? Jesus está te chamando. Jesus está chamando. Ei, você, Camila, vem aqui. Ei, você, Kleber, vem aqui. Está trabalhando, servindo a Deus. Ele nos chama para isso. Precisamos trabalhar e servir a Deus. Às vezes a pessoa fala assim, não quero ficar no grupo. Próximo slide. Grupo para lá, fazendo separação, não pode ser assim. Vários grupos, grupo de lá, grupo daqui, mas os problemas dele, cada um com seus problemas, cada um tem suas coisas e fazendo algumas coisas contra, mas precisamos ser humildes. Tem problema? Tem particular? Tem problema difícil? Não, vem. Não tem medo de falar. Nós precisamos também ter a coragem, não precisamos ter medo de falar de Jesus. Deus quer salvar todas as pessoas, todo mundo. Precisamos evangelizar juntos, falar do amor de Jesus, não importa pobre, rico, famoso, pessoas que têm seus pecados, viciado, que gostam das coisas erradas, saem à noite para a balada, as suas ideologias, tudo errado. O único que pode mudar a nossa vida, quem é? Jesus. A igreja não muda a sua vida, o pastor não muda a sua vida. Quem vai mudar a sua vida? Somente Jesus. É simples, é prático. Venha, entregue a sua vida e aceite a responsabilidade que Jesus te dá. Convida as pessoas para salvação, mas as pessoas têm a sua dificuldade, como Paulo escreve sobre isso. O pecado acabou. A sua vida não é igual antes. Hoje, antes pecado, a vida suja. Agora mudou, o Espírito Santo mudou sua vida. A sua mente mudou sua mente. O seu pensamento, o seu coração, as suas mãos, mudou tudo. Ele é transformação. Você já percebeu? A sua vida é como, a Bíblia diz que é como um barro. Ela se desmancha, ela se quebra. Jesus, como oleiro, vem e transforma aquele barro quebrado e faz um novo vaso para que a gente tenha condição de ir para o mundo, pregar o evangelho, chamar as pessoas, fazer elas se batizarem para ter uma vida digna
A nossa esperança, a nossa alegria é que Cristo seja o nosso alvo. Eu não tenho medo de pregar a verdade. Não tenho mesmo. A palavra de Deus. Eu vou em qualquer lugar, Paulo disse sobre isso. Eu vejo às vezes umas pessoas falsas, vai em vários lugares, no mundo todo, mas olhando para elas ou para mim, não sou eu. Quem vai mudar a sua vida é só Jesus. O homem não tem esse poder, nem a sua palavra pode fazer isso. Pode muitas pessoas falarem mal, reclamar de mim, falar, você é muito fanático, querer me provocar, me incentivar a fazer coisa errada. Eu tenho fé de evangelizar a palavra de Deus. Precisa ter fé para isso. Se você não tem fé, não consegue evangelizar. Mas nós precisamos ter fé. Lembra do homem que morreu? Que atiraram nele, ele morreu? Mês passado, viu? Você viu as reportagens mostrando? Olha lá, o cara mal, mataram ele. Não tem problema não. A minha vida é para Jesus. Se você matar, eu vou mais rápido chegar no céu para encontrar com Ele. Viver a minha vida eterna. O mundo tem ódio de nós. Tem medo de verdade. Mas tudo bem. Jesus passou por isso. Ou melhor, passou por mais do que isso. Jesus sofreu muito mais e nos chama para seguir. Agora, igual o homem lá que chutou a lança nele, Jesus não falou nada, não xingou, não brigou nem nada. Ele pediu para que perdoasse e quando ressuscitou, que as pessoas viram, ficaram tremendo de medo. Jesus tem poder. Amar a Deus e amar ao mundo, as pessoas ficam, não tem problema, não precisamos ter medo de falar. Precisamos chamar as pessoas. Eu aprendi quando Paulo falou sobre isso. Paulo falou o quê? Eu estava preso, mas mesmo assim estava louvando e pregando o valor do amor de Jesus. Aí durante a noite, outros discípulos foram cortados sua cabeça. Paulo aceitou Jesus, teve vida eterna. Todos nós precisamos evangelizar, mostrar o amor de Jesus, porque tem poder. Tem medo? Você tem medo? Você tem medo? Verdade? Vai, enfrenta. As pessoas precisam vir, você não pode ter medo. Tem que falar do amor de Jesus. Levanta, anda, caminha, vamos para frente. A nossa salvação é pela graça. O mundo, antigamente, a nossa vida acabou. Enterrou o velho homem. E agora tem uma vida nova. O mundo ficou lá fora. Vou seguir servindo a Jesus, pregando a sua palavra, evangelizando as pessoas. Jesus é um mundo que é a transformação, a tua palavra, sua palavra, só a sua palavra pode transformar e mudar o coração e a mente das pessoas. Muda todo o comportamento, limpa o seu corpo e nosso coração precisa estar aberto para testemunhar, falar de Deus, que a palavra de Jesus tem poder para mudar todo mundo. Nós conhece Jesus, você conhece, mostra o seu testemunho para as pessoas. Precisa ir falar de Jesus e mostrar o seu testemunho. Todas as pessoas precisam conhecer Jesus. Tem muitas pessoas que não querem. Igual Tomé. Tomé viu e ficou preocupado e ainda perguntou, Jesus, é o Senhor mesmo? Falou, está aqui, põe as suas mãos na minha mão, veja como eu estou furado. E ele acreditou. E nós acreditando também, recebemos a graça de Deus para poder continuar a nossa vida de evangelização. Às vezes a pessoa fica pensando. Muitas pessoas não sabem. Morrem, matam e acontece coisa do mundo. Acabou, perdeu tudo. Pessoas tristes, sofrendo, com fome, nas guerras. E nós aqui precisamos ter coragem de verdade. A pessoa aceitou Jesus? O filho não vem, mas não aceita Jesus? Ensina o seu filho, ele precisa vir, aceitar a Jesus, aprender sobre o Evangelho e ser uma testemunha de Jesus. A minha família é tudo católica. Meus amigos também tudo católico. E eu me acusavam, falavam mal de mim, e eu nem aí. Minha vida, a partir do momento que aceitei Jesus, é ser corajoso, a usar a Bíblia, mudar o meu testemunho, mostrar o amor de Jesus para as pessoas, para que elas sejam transformadas também.
Jesus é a salvação verdadeira. Através do seu sacrifício, perdoou todo mundo e nos dá a vida eterna. Por isso ele nos chama para ter uma vida eterna, ter a salvação, ter o Espírito Santo, servir-o de verdade, não preocupado com o tempo, mas aproveitar. Você está seguindo Jesus de verdade ou você está seguindo as coisas do mundo? Hoje, Jesus está convidando, está chamando as pessoas. Se você quer, você aceitar Jesus, ser um evangelista. Agora estou avisando todos vocês. Pessoa que está lá vendo, às vezes sentiu no coração, o Espírito Santo tocou no seu coração, ouviu a palavra de Deus, percebeu, sabe que no céu haverá um tempo de glória e o mundo é sofrimento, as coisas acontecem aqui. Hoje, aproveita a oportunidade. Você tem seus problemas, pecados, se arrependa. As pessoas falam, o seu pecado precisa o quê? Nós não queremos. Às vezes as pessoas ficam pensando, morreu, não quero morrer. Não, mas você não vai morrer. Prega a palavra de Deus, você vai ter a vida eterna. Por isso que a Bíblia fala que aquele morno ou frio, ele ia vomitar. Porque não pode nem ser frio nem quente. Tem que ser. Pedro mostra isso, a sua história. Ele traiu Jesus. As pessoas perguntaram, você conhece Jesus? Não, eu não conheço, nem sei falar. Aí a Bíblia diz que Jesus diz, antes mesmo que você me negue, o galo vai cantar. E depois isso aconteceu de verdade. Mas depois ele aprendeu. Por isso hoje, de manhã, se você entende, pensa nisso, vou orar por você e você antes, se você sentir no seu coração, levanta a sua mão se você não conhece Jesus de verdade. Precisa conhecer Jesus. Ou também pessoas que estão afastadas, estão desanimadas, volte para Jesus. O texto mostrou, os slides que nós mostramos, muitas pessoas, o pai abraçando o filho quando chega. É como Deus, quando a gente como filho voltamos, Deus nos abraça novamente e quer nos abençoar. Por isso, Deus, no nome de Jesus, a tua palavra foi explicada hoje e que nesse momento a tua palavra, terminei, eu coloco para as pessoas que o seu coração entendam e que todas as pessoas que viram no online, em outras redes sociais, que hoje eles tenham também a oportunidade. Por isso chamamos todas as pessoas que aceitaram Jesus. Se você quiser, você venha, homem, mulher, aproveite o tempo, se o coração está batendo, o seu coração está acelerado, é porque o Espírito Santo está tocando em você. Você precisa aceitar Jesus. Se você quer fazer isso hoje, levante a sua mão, queremos orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Tem alguém? Tem alguém? Venha, aproveite a oportunidade. Amém. Tem mais pessoas? Você que se desviou, está desanimado, você precisa voltar para Jesus. O Pai quer te abraçar. O Pai quer que você volte. O caminho errado não, Jesus te dá um caminho novo, um caminho de vida. Eu tenho medo, não precisa ter medo. Não precisa ficar acanhado nem nervoso. Hoje é o dia, hoje de manhã o Espírito Santo está tocando nos corações. Aproveita. Você lá no YouTube vendo que o Espírito Santo também toque seu coração, mude a sua vida e que você tenha uma vida nova. Às vezes, não, estou com medo. Não precisa ter medo. Você precisa ter coragem. Vem para cá, aceita Jesus. É a melhor maneira você mostrar para a igreja, para os seus irmãos, para os seus amigos, que você aceitou Jesus e vai mudar a sua vida. Você tem fé, acredita que Deus vai te dar a salvação, a graça e a vida eterna? Você promete ser fiel a Deus? Amém? Vou orar por eles, vamos orar por eles, amém? Coloque suas mãos. Vamos ficar em pé, todos em pé, vamos orar. Está esperando, se algumas pessoas vendo o culto pela online, dê um sinal também que nós aqui vamos orar por você. Fique atento, nós estamos orando por você. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as pessoas que aqui chegaram, os que estavam com medo, que o Senhor estenda a tua mão, que o Senhor dê a eles a tua bênção. Oramos que o Espírito Santo transforme o coração, dê uma vida nova, uma caminhada nova, que tudo seja bem o seu caminho, como Paulo explica
para Timóteo, tenha a sua vida compromissada com a palavra de Deus. Você promete ser fiel a Deus, aceitar de verdade, amém? Aceitar a transformação, mudar a sua vida, servir a Jesus, encontrar as pessoas no mundo e falar do seu amor por eles. Você precisa fazer isso. Aceita, copia a minha oração. Senhor Jesus, meu Salvador, escreve o meu nome no livro da vida. Eu prometo até o fim, ficar firme até o fim, até o dia que o Senhor voltar. Você promete? Você tem coragem? Não tem medo? Tem fé de verdade? Aceita o nome de Jesus. Amém, amém. Esses aqui são nossos irmãos. Esses aqui são nossos irmãos. Pessoas que viram no YouTube também são nossos irmãos. Não esqueça tudo o que eu falei. Que Deus dê a paz, que vocês sejam abençoados, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que Deus abençoe a todos, toda a igreja. Muito abraço, meu abraço a todos vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes com a presença hoje do nosso irmão, o pastor Lucas. Tá conseguindo ver? Conseguindo ver? A intérprete, consegue ver? Bom, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós fomos muito abençoados com seu testemunho. Certamente você é um exemplo dentro da comunidade surda, de realmente uma pessoa que se levantou, mesmo com seus amigos, sua família, não acreditando naquilo que você acredita hoje, que é o Evangelho, mas saiba que você tem uma igreja que a partir de hoje ora por você. Deus abençoe, nós estamos muito felizes. A Carol vai fazer uma oração por você também. Amém. Pai, Senhor que estás no céu, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor é um Pai de amor. Obrigada, Deus, por todas as pessoas que estão aqui, por todas as pessoas, ó Deus, que foram resgatadas, porque em João 3,16 diz que o Senhor amou e deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus, nós acreditamos, ó Pai, que todos aqueles, Deus, que estão cansados, sobrecarregados, o Senhor dá alívio e perdoa, porque o Senhor não julga, mas o Senhor ama, o Senhor acolhe. Então, muito obrigado pela vida do pastor Lucas também, que ministrou uma palavra poderosa de encorajamento para nós. Uau! Obrigada, Jesus, pelo toque do Teu Espírito nas nossas vidas, pela Tua unção sobre a vida dele também. Nós Te agradecemos, Jesus. Abençoe a vida dele, que cada um aqui, ó Deus, seja impactado durante a semana também, pela Tua palavra. Que em casa, Deus, cada um aqui continue refletindo, ó Pai, para que sejam encorajados a evangelizar, ó Pai, e a ir, ó Pai, sem medo, no nome de Jesus. Muda as nossas vidas. É isso que nós Te agradecemos nesses dias de hoje. Obrigada, Deus, porque também nós recebemos aqui muitos surdos novos, ó Deus, que estão visitando. Nós estamos muito felizes. Que o Senhor abençoe a comunidade surda também. Que o ministério, Senhor, Vida em Sinais, abençoe, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo teatro, pela adoração. Nós não estamos fazendo aqui porque é bonito. Nós estamos fazendo aqui porque nós queremos servir ao Senhor. Muito obrigada, Jesus. Que em nome de Jesus, o Senhor sempre seja o nosso dono, o nosso Pai. E em nome de Jesus, para sempre. Amém. Amém. Eu quero só dar continuidade e dizer assim que se vocês quiserem me seguir, me acompanhar no Instagram, isso vai ser muito bom também. Estou aqui de coração aberto para também conversar com vocês. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar